Estamos agora aqui com o secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. Essa derrota aqui em São Paulo do seu partido, já não era uma derrota anunciada? O senhor não tinha avisado que isso poderia acontecer? Não é uma questão de avisar, é uma questão de que o partido, durante 4, 6 meses, se mobilizou muito aqui na capital, a militância do PSDB, com a ideia de escolher o candidato a prefeito. E havia 4 pré-candidatos, né? O senhor era um deles? Eu era um deles, e depois, já no finalzinho, quando nós íamos caminhando para a votação, o Serra decidiu ser candidato, né? E aí 2 renunciaram, resolveram apoiá-lo, finalmente ele ganhou a prévia. Aliás, meio apertado, se me recordo, né? 52? Na realidade, eu tive 1/3 dos votos. Sim. Né? E o que ficou claro é que esse sentimento de renovação, que mobilizou tanto a militância, ele se manteve. Mas ele não se sentiu, talvez, totalmente representado na candidatura. Então, eu acho que esse sentimento continua, ele deve se aprofundar. Vi hoje com satisfação que o Fernando Henrique fala disso, outros estão falando, e eu espero que isso sirva para revitalizar o PSDB. Não que o partido não esteja claudicante, mas o partido precisa recuperar a sua capacidade de ousadia, aquilo que deu origem na fundação, né? Aquela frase do Montoro, longe das benesses do poder e próximo ao pulsar das ruas. Uhum. A ousadia de fazer o plano real, a ousadia de governar São Paulo há 18 anos, com uma grande sintonia com a eleitora de São Paulo, e a necessidade de continuar evoluindo para que possamos, por exemplo, almejar a presidência da República. Secretário, o resultado de hoje, o segundo turno, mostra que talvez a eleição de 2014 seja um pouco mais difícil, a reeleição do governador Alckmin, porque o PT vai ter uma trincheira importante aqui. De outro lado, mostra que o caminho para a candidatura do ex-governador Aécio Neves, do senador Aécio Neves, está um caminho mais, digamos, desobstruído. Que outras lições para o partido os resultados de hoje apontam? Primeiro, Lavareda, com relação ao governador Geraldo Alckmin, eu acho que ele tem uma boa avaliação e que tem como tendência a melhorar essa avaliação. Os projetos hoje em São Paulo são projetos que exigem tempo. Por exemplo, o Rodoanel Leste vai ficar pronto no final do ano que vem, começo do outro ano. Tem obras importantes sendo realizadas em São Paulo, de metrô, de trem. A mobilidade urbana da capital depende muito desses investimentos que o Estado está fazendo. E, portanto, o fato de ter perdido algumas cidades, principalmente ter perdido São Paulo, não acredito que isso vai dificultar sobremaneira um projeto do Geraldo. Até porque eu acho que há uma certa independência. Mas só complementando, na direção de 2014 é provável que o PSD fique com o projeto de reeleição do governador, o PSD que tem o vice-governador, só lembrando. Sim, não, o PSD, eu não sei se vai ficar conosco. Eu acho que o PSD é uma incógnita, né? Por que o senhor chama o Kassab de cupim Cupim do PSDB, porque ele inclusive interviu no debate interno nosso, dizendo, não, eu só apoio no PSDB se o candidato for o Serra. E aí obrigou um chapão. Um lamentável fato, porque o PSDB acabou fazendo uma bancada menor, bem menor do que fez em 2004, 2008, em função do fato de que o Kassab pegou uma carona. Né, e fez muitos, né? Ele fez 7 vereadores aqui, fez não é 7 isso? vereadores, Então, o PSDB fez 9, quando em geral faz 12, 13. Então o secretário admite que em 2014 pode-se viver alguma coisa não muito comum, que é o vice-governador estar apoiando um outro candidato e não a reeleição do governador? Pode acontecer, pode acontecer. Não é? Desse partido do Kassab, acho que a gente pode esperar qualquer coisa. E do Kassab, que foi um prefeito nefasto. O desempenho dele na Prefeitura de São Paulo é medonho. Centralizou totalmente a gestão e rompeu qualquer canal de comunicação com as comunidades, com as regiões da cidade de São Paulo, né, que carecem muito de uma interlocução com o poder público. Ele, ao invés de ampliar essa interlocução, ele cortou quase que totalmente com essas subprefeituras esvaziadas, sem capacidade de resposta. Agora, eu acho que o PSDB tem que... Bom, uma das razões da derrota aqui em São Paulo foi o peso de carregar
esse prefeito tão mal avaliado, não é? E tão ineficiente como gestor, como administrador público. Agora, acho que o PSDB ele tem que fazer um movimento forte de recuperação dessa vitalidade que nos fez ousar, que nos fez construir gestões de muito boa qualidade em São Paulo e em outros estados. Agora, inclusive, com esse estímulo todo das eleições no Norte, Nordeste, eleições importantes, são quadros políticos da melhor qualidade, Arthur Vigílio, Zenaldo Coutinho. Esse nosso prefeito eleito em Teresina, o Firmino, é um quadro muito competente, né? E outros parceiros que temos, o ACM Neto, que foi eleito em Salvador, e aqui em São Paulo, vitórias importantes, enfim, acho que tem tudo. Ganhamos Pelotas, ganhamos Blumenau, cidades importantes. Até que ponto algumas bandeiras levantadas aí pelo candidato do PSDB nas últimas eleições, como por exemplo contra o aborto, contra o kit gay, que ao fim e ao cabo se mostrou que também ele tinha o kit gay aqui em São Paulo, que é errado chamar de kit gay, um kit anti-homofobia, mas esse estímulo a esse tipo de debate no meio de uma eleição, até que ponto isso ajudou o PSDB? Eu acho que não ajuda. Eu acho que não ajuda. Debate de kit gay, essa questão dessa presença das religiões na campanha, isso, as religiões cada qual tem a sua opção, uma sociedade democrata, laica. Olha, me impressionou bem que o PSOL fez o prefeito de Macapá, capital do Amapá. Primeiro prefeito do PSOL. PSOL. Contra o Sarney lá, contra o senador Sarney. Isso é o Brasil, a diversidade do Brasil, pluralidade. E estava no segundo turno em Belém e teve um desempenho. Estava no segundo turno em Belém. E elegeu prefeitos pela primeira vez no primeiro turno. Dizem que o apoio do Lula a ele foi negativo. Teria sido, é uma especulação. Mas o fato é que o Lula, veja bem, olha, o que ele fez para tentar ganhar a eleição em Taubaté, perdeu feio. O que ele fez em Campinas, e o discurso do Lula, é aquilo, eu vi o Almeida falando aqui, do pragmatismo do PT, mas põe pragmatismo nisso. Mas, secretário, a questão do Lula era uma tentativa de nacionalização da campanha. É isso aí. Mas o Mensalão também era uma tentativa de nacionalização mas da eu campanha. acho que... E parece que o Mensalão não rendeu muito em São Paulo, assim como a presença do Lula não rendeu nem em Salvador, nem em Manaus, entre outras cidades. Eu vou te contar uma história que você é um especialista em campanha, em análises, pesquisa. Isso aqui é um panfleto da eleição em Ferraz de Vasconcelos. O candidato que ganhou lá é do PSDB, Filó, e o vice é do PMDB, Isidro. Eu fui lá fazer na quarta-feira antes da eleição, ele fez uma reunião na hora do almoço, tinha umas 400 pessoas. E aí me deram lá esse material dele, ele estava aqui, saúde. Está entre as principais mudanças que Filó, 45, fará em Ferraz. A vinda do AME, a vinda da UPA. Eu falei, olha, sabe por que precisa eleger o Filó? Porque o Filó não tem viseira. AME e UPA. Ele está olhando Ferraz de Vasconcelos inteira. Ele vai buscar a AME com o Geraldo Alckmin e a UPA com a presidenta. Ele vai aqui, falando direto com o governador, no plano nacional ele vai falar com o Michel Temer. O panfleto dele, ó, tem ele, o Michel Temer de um lado e o Geraldo Alckmin do outro. Secretário, dizer, ele falou com a população de Ferraz. Secretário, uma pergunta. Como é que o secretário explica o fato de que a presidente Dilma tem 15 pontos à frente, 15 pontos de avaliação positiva a mais do que o governador Alckmin na cidade de São Paulo? O governo federal tem programas de atendimento direto da população, como o Bolsa, né? Tem a Luz para Todos, né? Tem Minha Casa Minha Vida, trabalha bem isso na comunicação. Nós temos um excelente programa de habitação da CDHU, que não aparece, não tem a dimensão, pelo menos do ponto de vista de comunicação, que tem o Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, nós temos que melhorar a nossa comunicação sempre, não é? E fazer com que o governador tenha o reconhecimento que ele merece pelo que vem realizando. Agora, mas isso precisa ser trabalhado, né? Secretário, para a gente finalizar, qual será o destino, qual é o seu palpite sobre o destino do candidato José Serra? Você acha que ele pendura chuteiras ou ele vai presidir o partido? Como ele pode vir a ser secretário do governador Alckmin, como o Alckmin foi secretário dele? Essa pergunta eu não vou responder. Pergunte para ele. Eu não vou responder por ele. Mas o senhor pode responder essa pergunta que ele fez. O governador Alckmin poderia convidá-lo para ser secretário? Alckmin convida para o secretariado dele quem ele achar que deve convidar, que é importante convidar. Eu não sei se ele vai convidar, se não vai. Não tenho opinião sobre esse assunto.
Ok, secretário. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa, ponto a ponto. Agradeço demais sua presença aqui, que nos ajudou a entender aí essa derrota e essas outras vitórias do PSDB. E boa noite, Lavareda. Chegamos ao fim do programa especial Ponto a Ponto no Band News TV. Nós voltamos no próximo sábado à meia-noite com novos debates. Até lá.